instalado em excesso. Ou seja, um agente para combater um incêndio, o PQS, ele não pode ser condutor de eletricidade, porém, ser inalado, a pessoa causa asfixia, tontura, a pessoa pode até levar desmaio até a morte. E do tipo do pó químico C, tem uma classe desses, eles são classificados em 3 classes, com a classe do pó ABC. Ele é composto por fosfato de amônio, sendo chamado de polivalente. O que é isso? Esse polivalente, como já foi dito, na classe A, B e C, como que é a classe A, que é a madeira, plástico, a classe B, que é os líquidos inflamáveis, né, gasolina, tiner, e a classe C, que é os painéis elétricos. Esse pó químico ABC, ele pode ser atuado nas 3 áreas, tá? Temos o pó químico, o BC, ele é a base de bicarbonato de sódio ou de potássio, indicado para incêndio de classe B, só que é a classe incêndio B, lembrando que é a gasolina, tiner, querosene, todos os líquidos inflamáveis, e o C, que são os painéis elétricos, são todos os painéis e equipamentos que são energizados. O pó químico D, usado especialmente na classe D de incêndio, tem sua composição avariada, pois cada metal pirofórico. Metal pirofórico são as substâncias ou a propriedade que reage com a temperatura de ignição e a temperatura ambiente. E temos também o dióxido de carbono, né, que é um gás incombustível, inodoro, incolor. Ele é mais pesado que o ar. Não é tóxico, mas a ingestão provoca asfixia. Ele atua com abafamento e dissipa rapidamente quando aplicado em locais abertos. Não conduz corrente elétrica e nem suja o ambiente que ele é utilizado, né? Então, o dióxido de carbono e com o modelo de pó químico. O dióxido de carbono, como o ILG fala ali, por ele provoca asfixia também, a gente não sente. O dióxido de carbono, você pode ultrapassar aquela porta ali, você não vai sentir nada, você só vai sentir quando você cai no chão, você vai ser asfixiado por esse gás inodoro incolor. E como a gente falou, tinha um pincel aqui. Para a gente distinguir o incêndio, né, como eu falado, é o triângulo do fogo, né? Aqui a gente tem um calor, a gente tem um comburente, combustível e o comburente. Para a gente distinguir o incêndio, a gente tem que tirar uma dessas pontas, né? Essa ou essa. Um modelo desse, fazer um aqui para vocês darem uma olhada. O pessoal que tiver do lado de cá, quiser vir do lado de cá para ver. Isso aqui é um pouco de... Aqui é um pouquinho de vinagre. Esse aqui é o bicarbonato de sódio. Coca-Cola e Mentos. Como a gente tem naquela lá, aqui é o dióxido, vai ser liberado o dióxido de carbono com a mistura do vinagre com o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Tá vendo? Aqui foi liberado o dióxido de carbono e aqui foi expulsando o oxigênio. Ou seja, a gente liberou o comburente. Eliminando uma das pontas, a gente vai extinguir incêndio. É uma maneira bem prática e mais utilizada, nesses casos, é o poquinho, tá? Tá esperto, né? Pessoal, não adianta nada a gente saber isso, a gente não ter um conceito simples, que é a prevenção. A prevenção não depende de mim, ou da gente que é técnico de segurança do dono da empresa. A prevenção é de todo mundo. Todo mundo deve ter se prevenir. Como assim? A prevenção é simples. É saber se o extintor
se a manutenção dele está em dia, se o local onde que ele está é o local adequado. E o mais importante é saber que apagar o fogo é ter conhecimento de como ele pode ser prevenido. Prevenir ainda é a melhor solução. Grandes incêndios sempre começaram com pequenos incêndios, que eram fáceis de ser controlados ou até mesmo evitados. Agradecendo a participação de todos, a atenção de todo mundo, ao grupo. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente encerra por aqui. E foi o princípio básico, né, de controle e o princípio de incêndio, para que não aconteça danos maiores, né, como aqueles foi citado, aquelas maioria aqueles incêndios, né, que causou no mundo inteiro, foi polêmico e tudo, matando centenas de pessoas. Então, como o Fred falou, a gente começa pelo princípio. É melhor você ter a segurança, implantar a segurança e prevenir antes de acontecer um incêndio pleno, porque quando ele chega um limite, quando o fogo chega ao seu limite, não tem como controlar. A maioria das vezes você ouve assim, um incêndio aconteceu, o bombeiro chegou e apagou o incêndio, foi controlado. Mas às vezes não, às vezes já foi tudo queimado, não tem mais o que queimar. O fogo já atingiu aquele limite a ser queimado, que é a parte do combustível lá, às vezes não queima mais. Aí o bombeiro chega e fala, não, chegou, foi controlado o incêndio, mas a maioria das vezes não. Então é melhor prevenir do que você esperar acontecer um incêndio quando você precisar dos equipamentos necessários para o princípio de incêndio não vão te ajudar, tá bom? Esse foi um treinamentozinho básico para vocês, um conceito geral de prevenção de controle de sinistro, tá? De incêndio, e espero que você tenha gostado, tá?